pessoal, beleza? Eu vou pedir a você que deixe o seu like neste vídeo, que compartilhe com seus amigos, ative o sininho, se inscreva no canal. Ativar o sininho é muito importante e dar o like também, tá? Não vou explicar o porquê, você já deve saber. Vai tomar uns 8 minutos, 10 minutos e eu tenho informação para trazer para você, tá? A gente vai falar sobre Gerson. A negociação está caminhando com o Olympique e podemos ter uma definição ainda nesta terça-feira ou na quarta-feira. Vai ou não vai? Neste momento eu diria a vocês que o Olympique começa a aceitar as exigências do Flamengo, tá? Ali uma venda na casa de 30 milhões de euros, subindo um pouco a proposta inicial que era de 25 milhões e aceitando algumas metas, ou seja, número de partidas jogadas, minutos jogados e um percentual numa venda futura. Lembrando que os 10% da venda em relação a Roma tem uma pegadinha, eu já vou explicar para vocês todos. Antes, tem um recado bem legal aqui no canal. Fala aí, galera, beleza? Eu quero recomendar a vocês, todos meus amigos, uma empresa de apostas de confiança licenciada na América Latina, com pagamentos garantidos, altas probabilidades e suporte operacional. Olha aqui, meu camarada, a 1xBet. Como é que você acessa a 1xBet? É simples, é só clicar nesse link que está aqui na descrição desse vídeo ou também no comentário fixado, tá? Você clica lá, entra, já ensinei aqui como você faz o cadastro, como você se registra e como você também carrega os seus pagamentos, né? Como você faz para cadastrar o seu cartão, pagar no boleto, enfim, tá? E eu vou recomendar a você uma aposta, já Libertadores da América, né? Flamengo por aqui, Flamengo que vai enfrentar a LDU. Então vamos colocar aqui, ó. Vamos ver as odds nesse momento para o jogo desta quarta-feira entre Flamengo e LDU. Flamengo pagando, ou seja, vitória do Flamengo, 1,16 real a cada real apostado. E a LDU, hein, que perdeu no fim de semana pelo Campeonato Equatoriano para o Alcas, com o time titular, hein, pagando 14,5. Entre aí na 1xBet, o empate pagando 8 para cada real apostado. Entre aí na 1xBet no link que está aqui embaixo para você fazer essa aposta, beleza? Abração! Bom, vamos lá, pessoal, porque é o seguinte, que pegadinha é essa, Bernardo? Olha só, ele custou 10, 11 milhões de euros, né? Quando ele veio da Fiorentina. E se for vendido por 30 milhões, vamos colocar aí diferença de 19 milhões. De 30 milhões para 11 milhões. Se a venda for de 30 milhões e atingir o que o Flamengo quer, de fato. Os 10% repassados a Roma estão incluídos apenas, eles se referem apenas a essa diferença, ou seja, seria coisa de 2 milhões de euros, não seria ali um valor de 3 milhões de euros, entendeu? Então ele se refere à diferença numa futura venda, não à venda como um todo. Então é menos dinheiro em tese do que aquele que todo mundo imaginava que seria repassado a Roma, tá? Qual é a situação da questão? Inclusive o Caê Mota e o Fred Hubner, né, do Globoesporte.com, trouxeram essa informação, tá? O Flamengo colocou também na negociação o pai do Gerson, o Marcão. Não foi o Flamengo, na verdade. O Gerson entrou na negociação por meio do pai dele, o Marcão, tá? Agora não depende só, não é só coisa de clube para clube. Diz respeito também ao jogador, ou seja, dá para falar que a negociação avançou. Porque o Flamengo, se não quiser, ele simplesmente bate a porta na cara, fala, não vamos vender por essas condições. E o Benfica falou, peraí, vamos sentar aqui, tá bom, queremos um jogador de qualquer maneira. E se o Sampaoli pede? O cara vai, tá? Então dá para falar que uma insistência do Sampaoli vai fazer com que o Olympique chegue no valor que o Flamengo determina, tá? Não existe isso de receber uma primeira proposta de 25 milhões, bater a porta na cara e falar, não vamos querer negociar. Não é assim que funciona. Fala, não, esse valor tá baixo. Os caras estão no Rio. Esse valor tá baixo. Tá, peraí, então vamos negociar. Liga lá pro Pablo Longoria, que é o homem forte do futebol do Olympique de Marseille, com quem eu tentei falar até há um pouco tempo atrás e não consigo falar, o cara não atende de jeito nenhum. Mas fala, ó, podemos? Vai, aumenta um pouquinho aí. Tá nessa situação. Então não dá para falar assim, a partir do momento que o jogador entra na negociação, a coisa andou. Então, a notícia é, o Sampaoli está insistindo. Se o Sampaoli insiste, a chance de o Olympique
aumentar a proposta por Gerson, aumenta, tá? Só para a gente ficar aqui na mesma página em relação a essa história. Então é grande a possibilidade de o jogador sair. E se chegar a 30 milhões de euros é irrecusável, gente. Eu sempre vou usar o exemplo do Timo Werner, né? Jogador titular da seleção da Alemanha, tanto na Copa das Confederações de 2017, quando a Alemanha ganhou, quanto na Copa do Mundo da Rússia, em 2018, quando a Alemanha deu um vexame danado ao ser eliminada na primeira fase. Ou seja, jogador titular de seleção, destaque do Red Bull Leipzig, né? Que virou ali segunda, terceira força do futebol alemão. Ele foi contratado pelo Chelsea, um jogador de 25 anos, foi contratado pelo Chelsea em 2020 por 53 milhões de euros. O mercado, a coisa baixou. O Havertz foi por 70 milhões, mas o jogador mais novo. A gente está falando de um jogador já adaptado ao primeiro nível, à primeira prateleira de prática de futebol na Europa. Tá? Por que o jogador brasileiro vale menos em tese? Tem duas coisas aqui. Primeira delas, a força do euro versus as moedas sul-americanas. Eu vou me ater particularmente ao real. Né? Tem um euro hoje valendo mais de 6 reais. Então, você não precisa de tanto para contratar o jogador. Né? Numa transferência, por exemplo, da Alemanha para a Inglaterra, é libra esterlina contra euro, a libra esterlina vale um pouco mais, que é a moeda britânica, né? Não é nem inglesa, é do Reino Unido, vale mais. Né? Então, ali, mas não é uma diferença tão abissal. A diferença ali, o real, só para a gente deixar na comparação com o real, o euro vale 6 e pouco, a libra esterlina 7, entendeu? Então tá ali. E o jogador, esse é o motivo. O segundo, o jogador europeu, como já disse, está acostumado a jogar no mais alto nível. O jogador brasileiro, principalmente o jogador, quanto mais velho ele vai ficando, o caso do Gerson com 23, ele já tem vícios. E no Brasil, eu sempre falo sobre isso, formação de jogador no Brasil, o nível praticado, dos técnicos principalmente, de sub-20, sub-17, está bem abaixo. A formação desses caras não é plena em relação ao que de melhor se pratica no futebol mundial. Então, à medida que esse camarada vai ficando mais velho, no caso do jogador, ele vai tendo vícios. Veja o exemplo do Manchester City, do Guardiola. Dificilmente você vai ver um jogador formado, experiente, de 30 anos sendo contratado. Contrata jovens. Por quê? Os jogadores mais na cabeça do Guardiola é mais fácil a adaptação ao modelo dele de jogo. Os jogadores que não têm tantos vícios assim. Então o Gerson não vai valer mais do que 30, 35 milhões, gente. É impossível. E ainda tem um agravante, que é o fato de ter ido para a Europa e não ter rendido. Nem na Roma, nem na Fiorentina, em duas equipes. Aí complica ainda mais para ele. Então um valor de 30 é irrecusável. O valor de 35 mais ainda. Tá claro? Um abraço a todos, até a próxima e tchau, tchau.